Estamos aqui mais uma vez, meus irmãos, para que nós possamos aprender a respeito da Sagrada Escritura, né? Nós temos tido um bom fruto e louvado seja Deus por isso, né? Nos demais encontros bíblicos que nós temos tido aqui nas semanas, né? Estamos fazendo aí semanalmente e eu louvo a Deus porque o Senhor tem abençoado, né? Contei aquele testemunho semana passada, né? Do irmãozinho. E eu dou graças a Deus porque o Senhor tem dado as palavras certas, né? A gente, quando o Senhor coloca a gente na frente do povo de Deus, a gente tem que ter cuidado no falar, né? Temos que falar apenas palavras de vida eterna, né? Aquilo que vai edificar a igreja. E graças a Deus o Senhor tem feito isso, o Senhor tem nos guiado, orientado, o Senhor tem ajudado a Irmandade também, e louvado seja Deus. Eu vou responder mais uma pergunta que um irmão mandou a respeito, mais uma vez, a respeito do dicionário bíblico, irmãos, que está sendo vendido que está sendo vendido nos fundos bíblicos da congregação, né? Conforme eu falei esses dias, o dicionário bíblico, irmãos, às vezes a sua regional, talvez ela não chegou ainda, né? Mas é bom os irmãos irem, geralmente na central, né? De cada cidade. Vai na central, conversa com o irmão que atende o fundo bíblico e pede para ele fazer o pedido, né, na distribuidora geral lá que fica no Brás, né? Talvez se você mora lá no norte, nordeste, talvez demore um pouco para chegar, né? Mas se os irmãos pedirem, podem ter certeza que logo a distribuidora geral ela já manda aí para sua região, tá bom, irmãos? Mais uma pessoa perguntou, né, que tamanho que é o dicionário bíblico. O dicionário bíblico, irmãos, ele é muito bom, é um dicionário Tyndale, né? Eu mostrei a foto aqui, acho que semana retrasada, né? E esse dicionário, ele é um calhamaço, né, irmãos? Ele tem mais ou menos, acho que se eu não me engano, quase 2.000 páginas, né, de conteúdo bíblico. Então, para aquele que quer entender a respeito da Bíblia, aquele que quer se aprofundar mesmo na Escritura, vale a pena ter esse dicionário sim, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, irmãos. Aí, para os irmãos pedirem, né? Que teve até alguns irmãos que questionaram, falaram: "Não, irmão, mas não é o não tá sendo vendido na congregação e tudo mais". Não, irmãos, depois que teve essa reunião geral de ensinamento, né, desse ano, todos os fundos bíblicos agora eles podem ter acesso a esse dicionário, né? Deixa eu compartilhar aqui, irmãos. Aqui. Acho que tá dando para ver, né? Então, esse daqui que é o dicionário, né? Então, se caso o irmão lá do fundo bíblico ele não souber, né, não souber qual que é o dicionário, pode falar para ele o código, tem até o código aí, né? Esse é o dicionário bíblico Tyndale, né? É esse que é o dicionário que está sendo vendido nas congregações, tá bom, irmãos? Eu estou respondendo mais uma vez porque muitas pessoas perguntam, né, a mesma coisa. Aí por isso que eu achei por bem aí responder, tá bom, irmãos? Então vamos para o nosso conteúdo. Nós estamos aí em Gênesis, capítulo 10 e o capítulo 11. Passou rápido, né, meus irmãos? Passou rápido, nós já estamos no capítulo 10 e 11. Nós temos a certeza que os irmãos têm acompanhado, né? Os irmãos, eles têm comentado bastante, né? E eu acho interessante como que
que a Irmandade fica ansiosa, né? Até uma irmã mandou mensagem para mim: irmão, mas dá para fazer uns 2 dias aí da semana? Irmãos, infelizmente os meus compromissos não permitem, né, irmãos? Então nós vamos fazendo uma vez na semana aí. Quem sabe Deus não prepara, né, de uma outra forma especial. Mas por enquanto vamos ficar nesse formato aí, né, meus irmãos? Então vamos começar aí em Gênesis capítulo 10. Eu vou compartilhar o slide aí, irmãos, para que fique bem didático o resumo do capítulo 10 e o 11. Como hoje é uma genealogia, então hoje vai ser mais, digamos assim, mais rápido, né, irmãos? E a gente pode ir para a aplicação pessoal mais rápido. Tá dando para os irmãos verem aí o slide? Sim, irmão. Sim. Deus abençoe, irmã. É que semana Amém. passada eu acho que eu fiz alguma coisa errada, irmãos, que os irmãos que tiveram semana passada, os irmãos me perdoem, que eu acho que não ficou a imagem aparecendo, né? E eu não me atentei e continuei falando, né? Os irmãos me perdoem nessa parte aí. Então aqui, ó, resumo, eu fiz um esboço, né? Então, resumo de Gênesis 10 e 11. Então, o que nós vamos aprender nesses 2 capítulos aí? Então, nós vamos falar sobre a genealogia, né? Lembra que a genealogia, a gente já passou por uma genealogia lá no capítulo 5 de Gênesis, né? E agora nós vamos passar por outra genealogia. Então, o que é uma genealogia? É a árvore genealógica, né? Onde tem todos os nomes, o nome do pai, do filho, do neto, do bisneto, né, do tetraneto e por aí vai, né? Então nós vamos ter a genealogia da geração de Noé. Então nós terminamos a história de Noé, né? Vimos como que foi a arca, como que veio o dilúvio, características que hoje temos no mundo que provam uma grande inundação, né? E também as outras culturas, como que as outras culturas também falam a respeito de um dilúvio, né? A cultura mesopotâmica, a cultura suméria, a cultura egípcia também, né? Tem relatos. A própria cultura grega também tem relatos de uma grande inundação. E daí nós vimos até a cultura tupi-guarani aqui no Brasil tem algumas nuances da história do dilúvio, né? E daí nós vimos isso, vimos como foi o desenrolar, né, dos fatos, como que sucedeu o dilúvio, como que Noé saiu da arca e depois o deslize dele, né, a respeito da embriaguez. Na semana passada a gente viu, né, como ele se embriagou e a maldição então do seu filho caçula, né, a descendência do filho caçula. E conforme eu falei na semana passada, irmãos, agora é importante os irmãos anotarem, né? Talvez pega um bloquinho aí, anote esses pontos mais altos, porque conforme nós vamos avançando nos estudos, né, dos encontros bíblicos que nós vamos ter, vai ser primordial esses entendimentos para os irmãos. Por exemplo, né, nós vimos na semana passada essa maldição que Noé fez devido ao desrespeito, né, devido a uma série de fatores que Cã ou cão, né, conforme a tradução bíblica verte, ele demonstrou para com o pai, né, uma forma desrespeitosa, uma forma talvez até imoral, né, da parte de Cã, e ele, então a descendência dele foi amaldiçoada ali por Noé. Até nós respondemos semana passada por que Noé fez isso, né? Mas não devemos cometer anacronismos, tentar entender o texto com a nossa mentalidade de hoje, não. Conforme vimos naquela circular, lembra de umas 3 semanas atrás, a gente viu a circular que saiu dessa última reunião de ensinamento, né? Onde
os irmãos anciães, eles orientam nós a buscarmos entender a Escritura dentro do seu contexto, né? Então é isso que nós estamos fazendo aqui, desde que nós começamos aí nossos encontros bíblicos, estamos pautando isso, entender a Escritura dentro do contexto bíblico, né? Não tentar pegar a nossa vivência de hoje, século 21, e tentar enfiar ali na Bíblia, porque não dá um entendimento correto, né? Então, como nós vimos semana passada, Noé vivia numa outra sociedade, uma sociedade totalmente pautada nos valores éticos, nos valores morais, e todos esses valores que havia no passado, por isso que Noé não tolerou essa zombaria da parte do filho, né? E foi por causa disso que ele, então, ele fez conforme nós vimos, né? Ele, como patriarca, tinha todo o direito de tanto abençoar como reter a bênção, né? Ou reter toda a aprovação que ele tinha para com a descendência do seu filho, né? E foi isso que aconteceu. E aí, como nós vimos, Noé amaldiçoou a descendência do seu filho Cão, né? E aí o filho de Cão é Canaã, né? Canaã, irmãos, perdão, Canaã era o filho de Cão. E aí é importante os irmãos anotarem isso, porque nós vamos ver, né, essa palavra aqui, esse nome Canaã, depois vai designar uma terra. E essa terra é uma terra que dá muito problema com os israelitas, que é o povo de Deus do passado. Então, quando a gente chegar lá em Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, toda a coleção que tem dos livros de Moisés, nós vamos ver muito esse nome Canaã, né? Os cananeus. Por quê? Porque era um povo que começou a dar problema para o povo de Deus, né? E aí sempre os irmãos se lembrem dessa história, né? O porquê que é um povo que se desvirtuou, né? E é um povo extremamente imoral. Nós vamos estudar a parte histórica, né? Cultural dos povos que rodeavam ali, né? Nós vamos ver como que eles eram imorais, né? Tanto na música, quanto na forma de falar, na forma de se vestir, eram imorais de fato, né? E aí os irmãos se lembrem o porquê que eles têm esse modo de ser, né? Se lembra do pai de Canaã, quem foi? O imoral Cão, né? E aí esse desenrolar, né, das gerações, um foi passando para o outro valores. Não eram valores santos, né? Eram valores sórdidos mesmo, né? Então, aí nós vamos entender. Aí vamos ter os descendentes de Noé, que eles vão povoar a terra. O que acontece? Como nós vimos, no dilúvio, todos, né, os desobedientes se foram, né, morreram. E a descendência de Noé, então, que vai começar a povoar a terra. Então é essa descendência que vai fazer com que hoje nós tenhamos a descendência vindo de Noé e seus filhos. E aí nós vamos ver algumas coisas aí, algumas particularidades. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre Nimrod, né? Que Nimrod foi um famoso caçador, mas ele não foi somente um famoso caçador, né? Depois nós vamos falar a respeito de algumas culturas, né? O que a cultura mesopotâmica ou Babilônia fala sobre Nimrod, o que a cultura assíria fala sobre ele, né? E como que os próprios judeus, né? Os historiadores judeus, eles narram bastante, citam bastante Nimrod, né? Inclusive os islâmicos também, né? Então nós vamos aprender um pouquinho sobre esse personagem aí, Nimrod. Quem que foi Nimrod? Nimrod foi esse homem que reuniu pessoas para desafiarem a Deus.
Mas desafiar como? Aí é essa parte que eles vão construir uma torre. Então os irmãos já ouviram falar sobre a Torre de Babel, né? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre. Existem literaturas, filmes, novelas até com esse nome, né? É a Torre de Babel. E aí nós vamos entender o porquê que fala Torre de Babel, o que é Babel, né? E o porquê que essa torre aí era uma forma de desafiar a Deus. E daí então vamos ver o desenrolar, onde Deus confunde as línguas, né? Os idiomas aí das pessoas, e aí para a obra de construção dessa torre, né? E os povos eles vão ser dispersos, né? Então os povos vão ser dispersos, cada um para sua região, né? Um vai para cá, outro vai para lá, e um vai para o sul, para o norte, e aí assim por diante, né? Então nós vamos aprender isso hoje nessa aula aí, tá bom, irmãos? Então vamos começar aí. Capítulo 10, no versículo 1. Deixa eu só interromper aqui. Vamos lá. Irmãos, quem que pode ler para nós o Gênesis capítulo 10, versículo 1? Quem pode ajudar a gente aí nessa parte? Pode levantar a mãozinha aí. Aí ajuda nós aí na leitura. Quem sentir de fazer a leitura, irmão, conforme o servo de Deus está pedindo, é só levantar a mãozinha, tá? Estamos com duas mãozinhas. Não, continua aqui, irmãos. Quem levantou a mãozinha pode continuar com a mãozinha que o servo de Deus vai pedir, sim. Que leiam, tá? Já fica atento, por favor. Tá bom? Então vamos pedir para a irmã Andressa e depois acho que foi a irmã Zélia, né? É a irmã Zélia, né? Irmã Zélia, fica na comunhão que o servo de Deus vai te acionar daqui a pouquinho, tá? Andressa? Eu vou tentar, eu não sou muito boa, mas vou tentar participar. Mas que é isso, eu vou ler imagine. verso primeiro, né? Isso. Tem umas palavras que tem rosto. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé. Sem, Cão, Jessefé, e nasce ele, filho depois do dilúvio. Deus abençoe, minha irmã. Amém. Então, vamos aí. Depois eu vou pedir para a irmã Zélia ler o versículo 8. Deixa eu ver aqui. O versículo 8, o 9 e o 10. Tá bom, irmã Zélia? Pode ser assim? Então, vamos começar aí com Gênesis capítulo 10, versículo 1. Então, o que o texto nos fala, né? O texto vai falar sobre as descendências, né? A geração aí de Noé, que foi Sem, Cão e Jafé, né? Dependendo de algumas bíblias, deixa eu compartilhar aqui o slide. Algumas bíblias, irmãos, no lugar de Cão, vai conter Cã. Eu vou escrever aqui, aí para os irmãos... Ó, eu vou escrever aqui para os irmãos verem. Então, é Sem... Deixa eu colocar a caneta aqui. Aí. Então, é Sem, né? Ou algumas bíblias vão estar escrito Shem, né? Aí vem Cão, que na nossa Bíblia é assim, né? Ou algumas bíblias vão traduzir assim. Umas bíblias mais modernas vão traduzir como Cã, né? Até para não confundir cão com cachorro, né, irmãos? E aí tem Jafé, né? E algumas bíblias, elas vão estar assim, com o PH mesmo, Jafé, né? Mas são as mesmas pessoas, tá, irmãos? Então, quando os irmãos verem assim, são os filhos de Noé, tá bom, irmãos? Deixa eu pegar outro slide aqui. Deixa eu apagar e daí nós vamos ver. Por que nós estamos lendo? Porque aí vai ter esse montoeira de nomes aí, né? E várias
vários nomes falando sobre as descendências, mas, irmãos, nós não vamos ler, que são nomes muito difíceis, né, de ler. Cada um pode ler aí na sua casa, né? E quem tiver o dicionário bíblico, irmãos, quem tiver algum dicionário bíblico, ou se quiser pesquisar até no próprio Google, né? Quiser pesquisar cada nome, cada um deles tem uma história, né? Às vezes a Bíblia não mostra muitas coisas, mas às vezes a história, né? A história geral do mundo, né? A história geral, ela mostra sobre essas pessoas aí, né? E aí, os irmãos, no versículo 2, aí vai falar de Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Todos esses nomes difíceis aí, os irmãos depois, mas isso lá na frente, lá, quando a gente chegar lá em Ezequiel, né, tem a profecia do Gog e Magog, né, de Ezequiel, aí os irmãos vão lembrar dessa parte aqui, né? Só para caráter de informação, irmãos, deixa eu só aumentar aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aqui, eu acho que só consigo assim. Então, irmãos, só a caráter de informação, aqui nesse mapa, nós vamos encontrar todos esses povos aí que fala em Gênesis capítulo 10, né? Então, deixa eu colocar aqui, Gênesis. Então, Gênesis capítulo 10. Aí, irmãos, nós vamos ver que a descendência de Sem, né? A descendência de Sem é o verde. Então, deixa eu colocar aqui para os irmãos. Às vezes tem alguns irmãos que eles tiram print da tela, né? Sem é o verde. Certo? Aí, o Jafé é o amarelo. Só para os irmãos, né, entenderem. E o Cão vai ser o laranja. Tá? Então, vamos lá. Esses são a descendência, para onde que a descendência de Sem, Cão e Jafé, que eram os filhos de Noé, para onde que eles foram, né? Para onde que eles povoaram a terra. Então, lembrando, né, conforme nós vimos, a arca parou lá no Monte Ararat, né? E aí, irmãos, eles foram povoando, né? Foram tendo filhos, se casando e tudo mais. E aí cada família foi para um lado, né? Foi plantar numa terra, foi povoar numa terra, foi criar sua família em uma parte da terra, né? Que eles conheciam ali. Então Jafé, ele ficou aqui, uma parte da Europa, né? Jafé pegou aqui, e também uma parte da Ásia. Então Jafé, ele povoou essa parte aqui. Então os irmãos veem aqui, ó, Magog, essa região aqui é a Rússia, que nós conhecemos hoje, né? É a Rússia. Gomer é aqueles países ali do lado da Rússia ali, né? Aí depois nós vamos ver Tubal, Meseque, só a caráter de informação, só uma curiosidade, irmão. A palavra Meseque, ela vem do hebraico, que é o hebraico Meshec, né? Se pronuncia assim, Meshec. E aí foi indo para os outros países, né? E aí eles não sabiam falar direito essa pronúncia, então ficou Meshach. E aí foi indo, até que chegou num tempo em que
os próprios russos, eles chamavam aquela região em vez de Meshok, ele chamava de Moscou, né? E aí temos, né, na Rússia, a capital lá, Moscou, né? Que vem desde essa época aí, né? E daí tem depois uma cidade também na Rússia muito importante chamado Tobolsk, né? E aí ela vem dessa cidade aqui, dessa região aqui, Tubal, né? E aí, se nós formos explorar isso daí, os irmãos vão ver, tem muita curiosidade geográfica aí, né? E aí depois, lembrando então que Jafé era um filho, provavelmente aí com o mais branquinho que tinha aí da família de Noé, né? E aí então essas descendências que vieram ali na Europa, na Ásia, então puxaram toda essa genética aí de Jafé, então branquearam a raça, né? Depois nós temos em Sem. Sem ficou ali no Oriente Médio, ficou ali na região ficou naquela região de Israel ali, não saiu muito, né? Jordânia, aquela parte, né? Que fica ao lado de Israel. Então nós vemos aí os semitas, né? Inclusive quem odeia judeu é chamado de antissemita, né? Por quê? Porque vem dessa palavra aí, semita vem de Sem, né? Então todos os descendentes de Sem ali, os árabes também, vêm dessa descendência de Sem, né? Que ficaram nessa região verde aqui. E aí, Cão, né? Era vamos dizer assim, que né? Sem era moreninho, e Cão era a parte mais escura, a pele mais escura. Então, eram os negros que deram a descendência para os negros ali na família de Noé. Nós podemos também conjecturar que os filhos de Noé casaram com outras mulheres. E essas mulheres também tinham outras ascendências, né, raciais. Então, provavelmente, ao que tudo indica, Cão, ele casou com uma mulher, né, uma mulher negra, e aí foi essa região da África que Cão, ele povoou toda essa região da África. Inclusive ali, ó, Misraim é a parte do Egito, né? Inclusive, depois na Bíblia nós vamos ver que às vezes a Bíblia vai chamar Egito de Misraim, né? Então toda essa região aqui foi povoado pelos filhos de Noé. Então depois foi indo, né? E daí eles vão se agregando em grupos, né? Então, até para a própria defesa, né? Os negros se agruparam ali na África, os árabes ali com uma ascendência mais árabe se fixaram ali naquela região verde, e aí os que eram brancos ali, os amarelos e tudo mais, eles se fixaram nessa região aqui, uma região que está no mapa em amarelo, né? E depois foi se expandindo aí. Então, só a caráter de informação aí. É interessante, irmãos, que os descendentes, se nós formos ler um monte de nome que tem aí, então nós vamos ler 14 descendentes de Jafé, 30 de Cão. Então, Cão foi o filho que mais povoou a terra, né? Foi o que mais povoou. E depois 26 de Sem, né? Então 26 foi o número ali dos descendentes de Sem que povoaram essa região aqui que estamos em verde aqui, né? A do Oriente ali. Então deixa eu apagar aqui, nós vamos pro próximo mapa, né?
peguei essa imagem aqui, irmãos, peguei no Google mesmo, que daí nós vemos de uma forma mais didática, né? Nós vemos aqui que Jafé, né? Tudo que eu falei ali, os europeus, persas, até os indianos ali vêm de Jafé. Depois Cã, né? Que é o pai dos africanos, que deu origem aos negros, né? E depois Sem, o pai dos semitas, que deu origem ali aos judeus e os árabes, né? Nós temos aqui, eu achei muito interessante essa tabela aqui, que fala, né? O Sem, Cã, né? Como eu falei, o Cão e o Jafé, né? Então todos os povos que descenderam de Sem, que foram os hebreus, os caldeus, os assírios, os elamitas e os sírios. Então todos esses povos aqui são povos irmãos dos hebreus, vamos dizer assim, né? Descenderam da mesma linhagem aqui, né? E aí nós vemos Cão, né? Então vem os cananeus, os egípcios, os filisteus, os hititas e os amorreus, né? Então descenderam aqui de Cã. E depois temos aqui Jafé. Então, como eram os povos que ficaram mais ao norte, a parte que ficaram mais longe dos hebreus, então nós vamos ver que a Bíblia quase nunca fala sobre esses povos aqui, gregos, trácios, citas, frígios e medos. Vai falar só depois, né? Mas Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, nós quase não vamos ouvir falar sobre os descendentes de Jafé, mas vamos ouvir, sim, falar muito sobre os descendentes de Cão, né? Por quê? Porque os descendentes de Cão, eles estavam constantemente querendo tomar posse da terra ali dos hebreus, né? Devido a essa rixa aí, né? E aí os caldeus também se aliaram com os descendentes de Cão, né? E a gente vai ver aí conforme nós formos estudando os outros capítulos, né? Mas é interessante os irmãos gravarem isso, porque aí os irmãos já ficam entendendo a história, né? Porque às vezes você pega lá um texto de Juízes, aí você vê lá uma guerra, aí você fala, mas por quê? Né? Por que eles estão brigando? Né? Por que aconteceu isso? Então, tudo isso é devido a essas origens aí, né? Nós vamos ver que tem muita briguinha aí, muita rixa de família, rixa passada, que um descendente não deixou barato e tudo mais, e é dessa forma, né? E é interessante que a Bíblia, ela não passa pano para ninguém, né, irmãos? Ela fala mesmo, tão errado, ela fala que tão errado, deu briguinha entre os descendentes ali devido a um erro lá do passado de Noé. Ela também cita isso, né? Ela não esconde os defeitos, né? Vamos lá para o próximo slide. Vamos ler aqui. Essa daqui é a próxima. Deixa eu voltar lá no slide. No outro slide. Aqui. Eu vou deixar aqui, irmãos. Daí eu vou interromper. Aqui nós vamos ler o versículo lá que a irmã Zélia vai ler para nós, né? Então nós vamos ler o versículo 8, o 9 e o 10. A irmã pode ler para nós, irmã? Já mandei o convite para a irmã Zélia. Então, posso ler sim. Recuxê gerou a Nirode. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Siná. Deus abençoe, minha irmã. Então, vamos lá, vamos entender aqui, vai falar a respeito de Nimrod. Então,
conforme eu falei, irmãos, existem algumas pronúncias aí que na Bíblia que mudam conforme a tradução. Por exemplo, algumas Bíblias vão trazer Cusi, outras Bíblias vão trazer Cushi, né? Mas é a mesma pessoa, tá? É a mesma pessoa. É devido ao hebraico, né, irmãos? Que o hebraico é uma língua difícil, né, de se traduzir. Ela não tem, como nós aprendemos, né? Acho que no primeiro encontro bíblico, nós aprendemos aí que o hebraico ele só tem consoantes, né? Então ele não tem vogal. Então pense numa língua difícil de se pronunciar, de decorar, de falar, né? Então, aqui fala, como a irmã leu, Cusi ou Cushi gerou Nimrod e esse começou a ser poderoso na terra. Então, o que seria esse poderoso na terra? Lembra que nós aprendemos lá em Gênesis capítulo 6, que falava que os gigantes, eles eram poderosos na terra? É a mesma palavra usada aqui para Nimrod. O que isso significa? Significa que Nimrod, ele não estava nem aí para ninguém. Nimrod era um homem que ele só queria crescer, ele queria passar por cima de todo mundo. Qualquer pessoa que chegasse perto dele, ele ameaçando o poder dele, ele iria rechaçar, matar, né, fazer o que fosse possível e preciso para que ele pudesse alcançar esse título de poderoso, de grandioso, né? E aí no verso 9 nós vamos ver aí que fala que esse foi um poderoso caçador diante da face do Senhor. Ou seja, ele, além dele ser esse grandioso aí, ele era também um poderoso caçador. Ou seja, saía matando, era violento, né? Era um homem violento. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre ele depois no capítulo 11 ali, né? Mas ele era um homem extremamente violento, era um homem que caçava animais ferozes ali, né? Nós não podemos falar assim se ele ia sozinho ou se ele ia acompanhado, a gente não tem, né? Mas provavelmente ele formou um clã, né? Ou ele formou um grupo ali de homens para poder caçar, para poder fazer as caças ali de animais grandes, né? Animais ferozes ali, ele trazia para a comunidade. E aí, irmãos, a gente começa a entender o porquê que ele se tornou poderoso, por que muita gente começou a admirar ele. Também devido à expertise dele, né? Para ele ser muito habilidoso nessas questões, né, de caça, ele ganhou essa fama, mas também porque, irmãos, pense, ele caçava lá um animal, trazia para a comunidade dele, onde todos se banqueteavam, né? É como se fosse hoje em dia um cara com muito dinheiro chega numa comunidade carente e distribui carne, churrasco para todo mundo. Imagina esse homem como ele não vai ser aclamado, né? Então vemos aí, né, só um adendo, vemos aí, por exemplo, pessoas que fazem as suas campanhas políticas aí, dando cesta básica, dando mistura, dando isso e dando aquilo. Então a gente vê como que o povo aclama, né? Como que o povo começa a fazer campanha, começa a seguir a pessoa, né? Começa a defender a pessoa. Nessa forma é que Nimrod se tornou um grande homem ali para aquela comunidade que ele estava inserido, né? E aí é interessante que o pessoal ali daquela região empossou Nimrod como um rei, como se fosse um rei. Tanto que no versículo 10 fala bem assim: e o princípio do seu reino foi Babel, né? Ou seja, ele foi como se fosse um rei ali daquela região, né? Ele começou a governar Babel e depois ele foi para Ereque. Aí as outras cidades ele foi dominando também, né? Acade
e Calne, e depois na terra de Sinear. Toda essa região ele começou. Ou seja, ele começou numa cidade ali e começou a expandir o seu domínio. E as pessoas começaram a seguir ele também, né? Então foi uma baita turma que seguiu ele, irmãos. Não foi só 10, meia dúzia de pessoas, não. Foram muitas pessoas que seguiram ele, de fato, né? Vamos ver aí o verso 11. Diz que bem assim, ó: desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive e Reobote-ir e Calá. E rezem entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Veja, irmãos, que aí vai falar sobre a Síria. Ou seja, desse mesmo conglomerado de pessoas foi que surgiu a Assíria, né? A Síria é um povo muito poderoso. Nós vamos ver, quando a gente chegar lá na época dos reis de Israel, nós vamos ver que esse povo ele ficou um povo poderosíssimo, né? A ponto de se tornar uma potência mundial, né? Depois nós vamos ver isso daí e como que Nimrod, eles começaram a cultuar Nimrod, né? Mesmo que Nimrod tivesse morrido há muito tempo atrás, o povo assírio cultuava ele como um antepassado, né? Aquela coisa toda, né? E ele edificou Nínive também. Veja que todas as cidades que Nimrod influenciou, todas essas cidades aqui, foram cidades que odiaram o povo de Deus. Foram cidades que queriam a todo custo acabar com o povo de Deus. Então, a partir desse momento, agora que os irmãos já sabem isso, quando a gente lê sobre Nínive, quando a gente lê sobre a Síria, né, sobre Sinear, sobre Babel, que depois se tornou Babilônia, né? Babel era o primeiro nome, depois se tornou Babilônia. Todos esses povos aí, quando os irmãos lerem na Bíblia, os irmãos vão se lembrar. Tem relação com Nimrod, que a gente vai ver a história de Nimrod, tá bom, irmãos? Foram ao todo 7 cidades aqui que ele dominou, né? Então ele fundou, dominou e foi uma galera atrás dele. Então, vamos dar uma pausa aí e vamos para outra história. Depois a gente vai voltar para essa história no capítulo 11, tá bom, irmãos? Então vamos lá. Vamos ler o versículo 21. Ó, eu vou ler o versículo 21 aqui e depois o versículo 25. Capítulo 10, versículo 21 diz assim: E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. Vamos pausar aqui. Éber, irmãos, a palavra Éber aqui, o nome Éber, os descendentes de Éber, pode tanto ser o Éber com H ou sem H, né? Depende da tradução aí. Mas esse nome Éber é o que deu a origem ao termo hebreus, né? Ou seja, quem era descendente de Éber eram os hebereus, né? Eram os hebereus e depois foi passando hebereus, ficou hebreus, né? Então os hebreus são esses descendentes dessa linhagem aí, a linhagem de Sem, que veio por Éber, que daí teve os seus filhos, que foram os hebreus, né? Hebreus, né? Então, essa foi a descendência aí dos hebreus, que é o que nós vamos aprender aí, que os hebreus são os judeus, os israelitas, né? Que nós vamos ver aí que Deus fez um pacto com eles, né? Um concerto com o povo israelita, com o povo hebreu, tá? Vamos para o verso 25 aí, capítulo 10, verso 25. Diz assim: E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã, né? Se os irmãos tiverem a Bíblia padrão da congregação aí, que é a João Ferreira de Almeida,
tem um asterisco, né? A Bíblia é maior, né, irmãos? Aquela biblinha de bolso, ela não tem isso, as referências, né? Tem um asterisco que ela vai falar que também o nome Peleg pode ser Faleque, né? E depois nós vamos ver uma letra F, né? Ali uma referência que fala esse repartiu a terra, como pode ser também a divisão das terras. Pode ser traduzido desses dois jeitos, né? Então essa Bíblia padrão, né, João Ferreira de Almeida, ela vai mostrar isso daí, né? Interessante, irmãos. Agora eu vou compartilhar lá novamente aquele mapa para os irmãos entenderem por que é interessante. Há um tempo atrás, a gente aprendeu que sobre o dilúvio, quando nós estávamos falando sobre o dilúvio, irmãos, quem estava presente vai lembrar, né? Nós falamos a respeito da terra, ela ser toda unida, né? Antes do dilúvio, irmão, todos os continentes, olha aqui o Brasil aqui, todos os continentes, eles eram juntos. Isso daí, os próprios cientistas chamam de Pangeia, né? Existe aí a Pangeia. Mas, irmão, como que separaram aqui, né? A Bíblia vai falar aqui, vai dar uma pista, né? Fala assim que lá na época de Peleg, foi repartido a terra, houve uma divisão das terras, né? Foi a forma com que o escritor bíblico escreveu, né? Houve uma divisão da terra. Qual divisão ele pode estar falando? Aqui não temos divisão territorial, né? Não temos uma divisão territorial, porque quem chegava no território era dono, né? Do território. Ao que tudo indica, existem alguns estudiosos que eles vão falar que se refere à divisão ali devido às águas do dilúvio, conforme nós vimos nos últimos encontros. A água do dilúvio, ela veio tanto de cima da chuva quanto de baixo, né? Dos grandes abismos. E isso movimenta as placas tectônicas, né? Então, nós temos as placas tectônicas e que elas se movimentam. E toda essa divisão dos continentes é devido a isso, a essa erosão. Então, imagine toda aquela água, né, que a Terra teve que se absorver ali, e aquela água fazendo aquela pressão, a água saindo dos abismos, né, dos mares e tudo mais, aquela pressão faz com que a placa tectônica ela se mova, ela se movimente. E essa movimentação faz com que os continentes fiquem à deriva. E aí nós temos, tanto que se os irmãos pegarem, né, o mapa, os irmãos vão verem que um continente ele se encaixa certinho com o outro, né? Que era a antiga Pangeia, mas depois foi passando o tempo. Hoje nós temos, né, os mares, né, que separam aí uma da outra, né? E aqui a Bíblia diz que foi nessa época aí, após o dilúvio, que isso aconteceu, né? Então existe essa posição e existe a posição que acha que essa divisão de terras aí é porque existiu uma reforma agrária na época, né? Nós não sabemos isso, a Bíblia não dá mais detalhes sobre isso, né? Aqui tem uma foto, né? Deixa eu passar para a próxima. Então, aqui tem conforme visto de cima, né? Como que era mais ou menos, né? Toda a terra, a Pangeia, e depois que foi se dividindo, né, entre continentes ali. E aí, aqui é mais uma imagem, né? Uma imagem que geralmente temos nos livros de ciência, biologia, né? Temos ali, até de geografia, né? Nós vamos ter essa imagem da Pangeia, como que era um continente só, né? Que depois foi se dividindo, né?
Então, vamos para o texto novamente. Então, vamos para o capítulo 11, irmãos. Então, nós já vimos aqui. Depois vai ter um monte de nome aqui também, né? Os irmãos depois quiserem pesquisar, né? E vai terminar essa genealogia de Noé. Agora vamos para o capítulo 11, onde nós vamos ver ali sobre a confusão, né? A terra que está com a mesma língua, e depois a confusão das línguas. Quem que pode ajudar nós e ler o capítulo 11, do 1 até o 6? Quem pode? Só levanta a mãozinha aí. Irmã Andressa? Sim, vou tentar. Deus abençoe, irmã. Era toda a terra de uma mesma. Aconteceu que partiu dele do oriente, acharam um vale na terra de Simeia e habitaram ali. Disse uns aos outros: forçamos tijolos e queimá-los bem, e foi-lhe tijolo por pedra e betume por cal. Disse: e edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo toque no céu, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é todos têm uma mesma língua. Isto é o que começa a fazer, e agora não haverá restrição para todos que ele inventar de fazer. Deus abençoe, minha irmã. Amém. Então, conforme nós vimos aí na leitura da irmã, né, a Bíblia vai falar sobre a Torre de Babel, né? Todo mundo acho que já conhece essa história, né? Mas vamos para os detalhes da história, né? Então, o que aconteceu? Conforme a gente viu ali no capítulo 10, existia Nimrod, né? Nimrod, um homem poderoso, né? Conforme a gente explicou aqui. E ele fez com que todos aqueles povos ali ao redor dele se rebelassem contra Deus, né? Como que a gente vai se rebelar contra Deus? Conforme vimos aí, né? Eles acharam um lugar e aí eles falaram um para os outros, né? Vamos fazer tijolo, vamos queimar os tijolos, né? E vamos pegar o betume, né? Que é o mesmo material que foi usado lá na arca, né? Que deixa o tijolo impermeável. Deixando o tijolo impermeável, pode cair chuva, pode acontecer o que for, que o tijolo não vai destruir, né? Não vai se erosar. E aí eles tiveram essa ideia. Vamos fazer isso? Vamos. Então vamos fazer dessa forma. E aí no verso 4 vê aí, né? Edifiquemos nós uma cidade e uma torre. Ou seja, o que eles quiseram fazer? Uma cidade, né? E no meio daquela cidade fazer uma torre, né? E aí essa torre, eles queriam que tocasse no céu. Logicamente, nós hoje, com o nosso conhecimento e entendimento, nós sabemos que nenhuma torre, por mais que ela seja os arranha-céus aí chamados, né, hoje em dia, eles não vão tocar o céu, né? Mas aqui era a forma que eles entendiam. A forma que eles viam, eles achavam que eles iam construíam, conseguir chegar no céu, né? Talvez a forma que eles olhavam o céu ali, eles achavam que eles iam encontrar Deus visivelmente ali e desafiar ele visivelmente. Era a forma que eles entendiam, né? Mas nós vemos, irmãos, que até na própria ignorância da pessoa, a pessoa pode
Às vezes tem pessoas que falam assim, ah não, mas a pessoa ela tá fazendo isso por ignorância, né? Deus não vai levar em conta. Mas às vezes, irmãos, até na própria ignorância da pessoa, ela pode estar desagradando a Deus. Ela pode estar desafiando a Deus, se rebelando contra Deus, né? E é o que nós vemos aí. Ah, mas eles não iam nunca chegar no céu. Mas só essa atitude deles, essa atitude de querer fazer algo para poder peitar a Deus lá, já demonstra, embora fosse de forma ignorante, mas demonstra a presunção que eles tinham. A forma rebelde que eles eram como seres humanos, né? E aí eles fizeram ali uma torre, né? E eles não queriam ser espalhados sobre a face da terra. Lembra nos primeiros encontros bíblicos, quando nós vimos a história de Adão e Eva? O que Deus fala para Adão e Eva? Deus fala assim: Adão e Eva, vocês cresçam e se multipliquem. Vocês têm que povoar a terra. Aí aconteceu, né? Tudo que aconteceu, tal. Veio o dilúvio. O que Deus fala para Noé e para os descendentes de Noé? Olha, agora vocês cresçam, tenham filhos e povoem a terra novamente. Mas olha para os irmãos verem. A ordem de Deus era clara, mas eles não queriam seguir a ordem de Deus, né? Eles queriam ficar só ali entre eles. E provavelmente também nem queriam ali povoar a terra. Irmãos, qualquer coincidência com o mundo de hoje não é mera semelhança, né, irmãos? O mundo de hoje está igual. Querem se aglomerar num lugar só e não querem ter descendentes. O mundo de hoje está igual, né? E aí, se a gente entrar aí nessa discussão, temos até a forma que hoje em dia o diabo está entrando, que não querem ter descendentes, não querem ter filhos, trocam filhos descendentes por cachorros, por gatos, e agora trocam até por boneca de silicone, né? Por reborn. Então, se a gente entrar nessa parte aí, meu Deus do céu, irmãos, a gente vai ver muito fundamento aqui, que é a mesma rebelião. Irmãos, só fazer um parênteses aí. Irmãos, é a mesma tática que Satanás usa desde o começo do mundo. Ele usa as mesmas táticas. Ele só muda alguma coisinha ou outra, irmãos. Ele só coloca um acessóriozinho para deixar diferente. Ele só dá uma maquiadinha, mas é as mesmas táticas. Quando nós estudamos sobre Adão e Eva, lembra? A mesma tática que ele fez com a mulher lá. Ah, olha esse fruto bonito, vai fazer você parecer ser Deus e tal. A mesma coisa ele faz hoje. A mesma coisa que aconteceu lá com Nimrod, com o povo, né, que depois nós vamos ver lá na aplicação pessoal, é a mesma tática de Satanás. A mesma tática. Que ele faz o quê? Não, vamos ficar aqui tudo aglomerado, não vamos ter descendentes, não vamos seguir a ordem de Deus, né? Ah, eu não quero, filho dá trabalho, eu não quero saber de filho, eu quero... Irmãos, a gente até entende, né? Quem tem problema, né? Talvez não pode ter filhos, mas sonha em ter filhos, né? A gente entende, isso daí é normal, irmãos. Mas o problema é quando nós nos abdicamos da nossa função como seres humanos. A nossa função como seres humanos é propagar, né? E aí, irmãos, se nós entrarmos nessa parte, nós vamos ver que hoje em dia, por exemplo, pega a Europa lá, irmãos. A Europa está acabando os cristãos na Europa. Por quê? Porque os islâmicos, né, os muçulmanos lá, eles têm muitos filhos. E eles estão... E os cristãos que não têm mais filhos hoje em dia, não têm mais descendentes, o que acontece? Eles vão morrendo, vão ficando mais idosos, vão morrendo. E aí, hoje em dia, a Europa está cheio de muçulmanos, de islâmicos. E o cristianismo lá na Europa está acabando.
Está acabando. E olha para você ver, tudo por quê? Porque os cristãos não estão seguindo a ordem de Deus aqui. Por isso, irmãos, que quando nós vemos, uma vez eu lembro, só dar um parênteses aqui, irmãos, contar uma parte para os irmãos. Uma vez eu trabalhava numa empresa e uma mulher falou assim para mim, né? Uma moça que trabalhava lá. Ah, vocês que são da congregação, vocês... A pessoa casa e tem filho, logo tem filho, e aí fica aquela coisa, vocês crentes parece que vocês só nasceram para ter filho, só para encher a igreja de vocês. Eu falei, não, nada disso. Isso daí é uma ordem divina. A bênção do casamento... Lógico, o marido e a mulher, eles têm que se preparar. Ninguém tá falando para ter filho à torta e direito, né? Mas o casal tem que se preparar, sim. Mas o casal, ele tem que pensar nisso. Ele tem que pensar em ter filhos. Ele tem que pensar em ter essa bênção que é no casamento. Tá lá, a Bíblia é clara, irmãos. Pega o livro de Salmo ali, a gente vai ver, né? Fala dos filhos como uma bênção, os filhos como uma flecha, os filhos são uma herança, né? A Bíblia sempre vai tratar a ter filhos como uma bênção para nós, né? É que hoje a sociedade que nós vivemos, irmãos, bombardeia os servos de Deus com coisas querendo dizer que não é bom. Pega lá um Instagram, né? Ai, dor de cabeça com filho, sei o que com filho. Irmãos, não é assim. Por isso que eu sempre digo, irmãos, nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Se nós ficamos 1 hora em rede social e não fica 10 minutos dentro da Bíblia, não fica 10 minutos cantando um hino, não fica 10 minutos orando, a gente vai ser que tipo de cristão, né? Então, só um parênteses aí para essa parte, né? Então vamos voltar lá. Vamos voltar tantos 1000 anos para a Torre de Babel. Vamos voltar para lá. Então, eles não queriam se espalhar, não queriam ter descendentes, não queriam fazer nada que Deus tinha mandado, né? E aí a Bíblia fala que o Senhor desceu para ver a cidade e ver aquilo que eles estavam edificando. Ah, irmãos, mas Deus não é onisciente? Alguém pode perguntar assim. Irmão, Deus não é onisciente? Por que Deus precisou descer? Irmãos, lembra desde a primeira vez que nós aprendemos aqui nos encontros bíblicos. A Bíblia, ela foi escrita para os seres humanos. Então, o que Deus vai fazer? Deus ele vai falar numa linguagem que o ser humano entenda. E a Bíblia, ela foi escrita há tantos 1000 anos. Então ela vai falar também numa linguagem, uma linguagem humana, né? Para que o ser humano possa entender. Isso se chama antropomorfismo. Lembra que nós vimos semana passada? Antropo, né, significa aquilo que é humano. Morfismo é o modo de ser as coisas. Então, antropomorfismo significa uma linguagem que coloca um toque humano, né? Uma forma humana de ser. Então, essa é a linguagem. Igual quando a gente vai falar, eu usei o exemplo semana passada, né? Igual quando a gente vai falar que alguém faleceu e você fala assim, a pessoa bateu as botas. Isso é uma figura de linguagem para dizer algo, né? E da mesma forma que a Bíblia usa aqui também, né? Deus desceu para ver, né? Deus não precisa disso. Mas é uma forma de dizer que Deus voltou a atenção para aquela região ali e foi observar o que estava acontecendo naquela forma, né? E aí Deus viu e falou, né? No versículo 6, e disse, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Ou seja, Deus quis dar um basta naquilo. Mas, irmão, como que era essa torre que eles construíram? Eu tenho umas imagens aqui, irmãos. Deixa eu compartilhar aqui. Ó.
acho que está dando para os irmãos verem. Essa imagem aqui é uma imagem de um zigurate. Os irmãos já ouviram falar sobre esse nome aí, ó, zigurate. Eu vou anotar aqui para os irmãos verem. Ó, zigurate. Zigurate. Então, é um zigurate. O que é um zigurate? Zigurate era uma construção, principalmente na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia. Ou na Babilônia, nós vemos construções assim, que eram chamados de zigurate. E se os irmãos verem, até aqui nas Américas, nós vamos ter, né, povos maias, incas, nós vamos ter algumas construções aí semelhantes, né? Então, mostra que eles tiveram uma descendência em comum, né? E tiveram a cultura em comum. Esses zigurate eram enormes, irmãos. Eram gigantescos mesmo. Eram criados. E aqui em cima, irmãos, aqui em cima, eles faziam santuários, né? Para colocar algum ídolo lá, alguma coisa para eles adorarem, né? E tinha essa escadaria. Existem alguns zigurates hoje em dia, alguns zigurates vivos, construídos, ainda em pé, né? Vamos dizer assim. Vivo porque não tem vida, né, irmãos? Mas existem alguns zigurates ainda que eles estão em pé, algumas ruínas, né? Não gigantescos da forma que eles eram, mas existem ainda. Então imagine, irmãos. Eu vou colocar outra foto aqui, que aí os irmãos vê mais ou menos como que era. Essa foto tá meio embaçada, né? Mas ó, tem essa foto aqui. Então eles eram gigantescos, irmão. Então provavelmente a Torre de Babel eles queriam construir maior do que isso, né? Eles queriam construir maior do que isso. Mas depois nós vamos ver como Deus frustrou o plano deles no meio do caminho, né? Então olha o tamanho de uma pessoa. Essa imagem aqui, né? Ó, uma pessoa aqui. E olha o tamanho dessa construção, né? Acho que eu tenho outra imagem aqui também. Aqui é um zigurate de verdade, irmãos. Aqui. É um zigurate, se eu não me engano, essa imagem aqui é de um zigurate lá na Turquia, né? Essa imagem de um zigurate de verdade. Olha como que ele era. Olha cada escada, cada degrau de escada aqui. Olha o tamanho das escadarias que haviam. Aí tinha os sacerdotes que subiam lá, que iam colocar oferendas lá para aqueles deuses deles lá. Então, aqui é só uma parte que eu consegui aqui da imagem, né? Mas se os irmãos colocarem zigurate Ur, né? Vou até anotar aqui, ó. Se os irmãos colocarem zigurate no Google, se os irmãos colocarem Ur, U-R, vai aparecer muitas imagens aí, né? Vai aparecer as imagens como era. Então, a gente vê aí como que eles eram gigantescos mesmo, né? Então, o que aconteceu? Deixa eu voltar lá. Então, o que aconteceu, irmãos? Conforme nós sabemos pela história, né? O Nimrod, ele liderou e tal, e Deus frustrou esse plano dele. Vamos ver então, versículo 7, 8 e o 9. Quem pode ler para nós? Capítulo 11, versículo 7, 8 e o 9. Alguém pode ler para nós? Irmã Zélia, quebra esse galho para nós aí, irmã. Irmã Zélia?
Oh, glória a Deus. Daí, Manzélia, agora sim. Ô, Manzélia, perdoe, eu acho que eu fechei sem querer esse microfone. 7, 8, 9. Peraí. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Só isso? Pode ler o 9 também, irmã. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Deus abençoe, minha irmã. Então, vemos aí que o que Deus fez, né? Então, Deus confundiu a língua de todo mundo. E aí a gente pode imaginar, né? Um pedia tijolo, o outro dava argamassa, né? Um pedia água, o outro dava betume. E aí virou aquela confusão só. E não conseguiram dar sequência para a construção, né? E aí, conforme eles foram vendo, um falava semelhante ao outro, né? Foram se ajuntando em grupos. E aí cada um foi para um lado, né? Olha, eu entendo que o João fala, eu vou junto com o João. João, venha junto comigo. Eu entendo que o Zé fala, eu vou. O Zé vai junto com o Zacarias. E aí foi assim que se espalharam, né? Aí foram obrigados a espalhar aí para outras regiões, né? E foi assim que aconteceu. Eu vou focar agora, irmãos, na história de Nimrod, porque tem muita coisa para falar, irmãos. Se a gente for falar de Nimrod aqui, a gente passa a madrugada toda, mas vamos focar um pouquinho sobre a história de Nimrod. Perdão, irmãos. Então, Nimrod, qual que é a história de Nimrod? Como nós vimos, ele foi um poderoso lá e tudo mais, né? Mas ele era filho de Cuxi, ou de Cusi, né? Tanto faz aí a pronúncia. E Cuxi, né? Ele casou com uma mulher chamada Semíramis. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Casou com uma mulher chamada Semíramis. Os irmãos gravem os nomes, que nós vamos ver bastante coisa aí sobre esses nomes aí. Então ele casou com uma mulher chamada Semíramis, teve Nimrod. Nimrod se tornou lá o poderoso, né? Dominou todas aquelas cidades, dominou a cidade de Babel, que em hebraico Babel significa confusão, né? E aí vem a palavra Babilônia, que significa confusão, né? Devido a esse evento aqui da torre, né? Até no verso 9 fala, né? Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E aí, o que aconteceu? Quando Cuxi morre, Nimrod está no auge. Nimrod está no auge, sendo poderoso, grandioso, reinando ali nas 7 cidades. Semíramis, que era a mãe dele, né? Isso é atestado na história, tanto na história assíria, quanto na história babilônica, e também entre os judeus, os historiadores judeus. Por exemplo, existem Flávio Joséfo e outros documentos, né, rabínicos que falam a respeito dessa história. Nimrod, ele tomou a sua mãe como esposa. O próprio Nimrod, o filho, casou com a mãe. E aí acontece, né, não vamos entrar muito em detalhes aí, né, até para encurtar. Nimrod, ele morre. Talvez alguém matou ele, ou ele morreu acidentalmente, não sabemos.
Nimrod morre. Quando Nimrod morre, o que acontece? O que a mãe esposa faz? A mãe, né, ela começa a sair, porque ela ficou famosa, né? O filho famoso, a mãe famosa, ela começou a sair com outros homens e fica grávida. Mas naquela cultura ia ser complicado para ela falar, né, que ela ficou grávida de outro homem. Então o que ela fala? Ela fala que ela ficou grávida, que Nimrod, morto, ele veio em espírito, né, e engravidou ela. Olha para os irmãos ver a astúcia do diabo. A astúcia do diabo. Então, ela fala que ela ficou grávida do espírito de Nimrod. E que esse filho que ela estava esperando era o Salvador. Era o Salvador, que ele era a semente prometida. E aí, ela tem um filho e ela põe o nome, quando a criança nasce, ela põe o nome da criança de Tamuz, né? Ela põe o nome da criança de Tamuz. Quando a criança nasce, ela fala assim: olha, essa criança, ela é a reencarnação do meu marido filho Nimrod. Ou seja, a reencarnação. Então, pensem bem, irmãos. Olha a astúcia do diabo. E aí, antes da gente continuar, irmãos, fica no suspense aí. Vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Eu sei que estava bom a história, irmãos, mas vamos lá. Apocalipse, capítulo 17. Deixa eu ver se é o versículo 5. É Apocalipse, capítulo 17, o versículo 5. Olha, depois os irmãos vão lembrar o porquê nós lemos esse texto. Aqui fala sobre a Babilônia, a Babilônia que João vê numa revelação. Ele vê uma cidade, né, uma mulher chamada Babilônia, né? Veja o que ele fala no versículo 5. E na sua testa, dessa mulher que João vê, né, na visão, na revelação, na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Olha para os irmãos verem. João identifica essa mulher no Apocalipse como a mãe das prostituições, a mãe das abominações, né? E depois nós vamos ver o porquê que nós lemos esse texto. Então vamos lá. Tamuz, que era o filho de Semíramis, nasceu essa criança e ela fala: tá vendo? Olha, ele é uma reencarnação. Ele é uma reencarnação, né, do meu filho que morreu. E aí Tamuz vai crescendo, Tamuz casa, né? E chegou um momento em que Tamuz também começou a ser caçador, né? Com o suposto pai, porque ele achava que era pai dele, Nimrod, e começou a ser caçador. Num dado momento, Tamuz, ele morreu no meio das matas, no meio da floresta. Ele morreu. Alguns documentos históricos falam que a tradição fala de um porco selvagem que matou Tamuz. Outros falam que ele foi flechado por um inimigo, né? A gente não sabe como que ele morreu. Mas ele morreu. Tamuz morre. E aí, a Semíramis, que é a mãe, ela vai, pega a criança no braço, leva para casa e começa a chorar, começa junto com outras mulheres, juntos, né? Começa a chorar, jejuar e tudo mais. E aí eles, né, moravam num lugar que tinha bastante árvore, né?
E num determinado momento, Semíramis fala que viu Tamuz em espírito, viu o espírito de Tamuz numa árvore. E essa árvore iluminada que ela viu, né, o espírito iluminado de Tamuz nessa árvore, é uma árvore pinheiro, que tinha bastante pinheiro naquela região lá, né? E aí, o que ela fez? Ela instituiu uma festa, uma festividade, que elas iriam comemorar a vida de Tamuz. Ia fazer uma celebração para Tamuz. E isso nós vemos na Bíblia. Abra lá agora em Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. Abram aí, irmãos. Essa festividade, infelizmente, o povo de Deus começou a comemorar essa festividade pagã. Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. Olha o que diz. Aqui é uma visão de Ezequiel, que Ezequiel está vendo as abominações, ou seja, está vendo que o povo de Deus está comemorando coisa pagã. O povo de Deus comemorando coisa pagã. Não é para acontecer isso, né? Então, capítulo 8, versículo 14, diz assim: E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Aí na Bíblia com referência, né? Ela diz aqui, tem um J, né? Que diz que era um ídolo do paganismo, né? E aí fala no 15: E disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Ou seja, o povo de Deus estava comemorando essa mesma festividade que nasceu lá com Semíramis, né, em Babel, em Babilônia, né? Então veja, essa era a festividade que eles faziam. E aí, irmãos, agora prestem atenção. O que era essa festividade? Era uma festividade que nascia... Perdoa, irmãos. Então, vamos voltar. Essa festividade que era feita, ela geralmente era feita no final do ano. Era feito na época em que no inverno existe uma festa chamada solstício do inverno, né? Nos países aí europeus, né? Essa festa ainda existe. Essa festa ela era feita entre o dia 23 ao dia 26 de dezembro. E geralmente essa festa se fazia no dia 25 de dezembro. Todos se reuniam para comemorar Tamuz. O que eles falavam? Não, então vamos fazer o quê? Vamos pegar uma árvore, porque Semíramis disse que viu o espírito brilhante, né, de Tamuz numa árvore, e vamos festejar ao redor dessa árvore. E então o que eles faziam na festividade? Arrumavam a árvore, colocavam velas, colocavam enfeites, panos e tudo quanto é coisa de ouro e tudo mais, e colocava lá. E colocava oferendas debaixo da árvore. E aí, para mostrar qual casa que estava adorando Tamuz, o que eles faziam? Pegavam um ramo do pinheiro, dobrava o ramo em círculo e colocava na porta. E isso era o quê? A guirlanda que colocava na porta. E aí sabia que aquele povo, que aquela casa cultuava a Tamuz. Infelizmente, o povo de Deus, irmãos, lá em Israel, estava comemorando essas coisas. E Deus aqui falou para Ezequiel que isso era uma abominação. Isso era um paganismo.
Inclusive, abram aí, irmãos, em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 21. Inclusive, Deus fez uma lei. Quer ver, ó? Deuteronômio 16, versículo 21. Se os irmãos acharam aí, ó, capítulo 16, versículo 21, diz assim: não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti. Depois no 22 fala, né? Nem levantarás estátua do qual o Senhor teu Deus aborrece. Ou seja, a lei de Deus era o quê? Não, junto do altar de Deus, não era para colocar a árvore. Mas por que, irmão? Deus não gosta de árvore? Não foi Deus que criou a árvore? Então, essa lei existia para não confundir as coisas. Por quê? Porque existia esse culto a Tamuz, que era feito na árvore, né? Essa era a lei que tinha, a lei que Deus deu para Moisés. Não era para fazer isso. Não era para confundir as coisas. Deus deixou bem claro. Inclusive, depois os irmãos vão ver, né? Se os irmãos tiverem curiosidade, o povo de Israel ele começou a fazer isso, né? Inclusive, o pai de Gideão, ele tinha um bosque, né? Um bosque ali que ele oferecia que era um monte de árvore, né? Que ele oferecia para Baal, né? E aí, é interessante, irmãos, como que as coisas começam. As coisas sempre começam e aí as pessoas falam hoje, não, mas não tem nada a ver, né? Vamos trazer para nossa vivência hoje. Irmãos, todo mundo acho que já entendeu, né? Que a origem do Natal, né? Vamos falar a respeito disso, já que a gente entrou na história de Nimrod, ela remonta a essa época, irmãos. Ela remonta a essa época. E a Bíblia fala, como nós lemos lá em Apocalipse, que vem todas as abominações, as crenças pagãs, vem tudo de Babilônia. Inclusive, irmãos, se a gente estudar a história de Babilônia, a gente vai ver muitas crenças que Babilônia tinha, que hoje está em várias religiões aí, em várias denominações por aí. Então, irmãos, hoje em dia o Natal é uma festa que vem do paganismo. Ah, irmãos, mas eu sempre ouvi isso dentro da igreja, mas eu nunca entendi. Então agora os irmãos entendam, vem dessa época aqui. Essa época. Será que se você vivesse na época dos israelitas, será que você ia achar normal ter uma árvore e enfeitar ela no dia de Tamuz? Será que você ia achar normal? Porque hoje em dia as pessoas normalizaram. As igrejas normalizaram. As pessoas normalizaram ter uma árvore toda enfeitadinha, mas não entende de onde vem isso. Ah, mas por que eu estou fazendo isso? Você está fazendo por seguir outras pessoas. Mas por que as outras pessoas fazem? Por seguir uma tradição. Mas da onde é essa tradição? Aí quando você vai puxando, você vê que vem do paganismo, irmãos. Vem de uma abominação, de algo lá de Babel. E aí a gente vê até a crença lá na reencarnação do filho, que era o filho reencarnou, o pai reencarnou no filho. A gente vê religiões hoje que pregam a reencarnação, que também é uma Babilônia, né? Que também vem de uma crença pagã, né? Então, quando a gente vai puxando as origens, irmãos, a gente entende muita coisa. Muita coisa. Então, a festividade hoje acontece a mesma coisa que acontecia no passado. Agora, vamos para outra parte. A Semíramis, que é essa mulher aí, ela, se os irmãos pesquisarem aí, eu não vou colocar, né? Porque senão vai muito, já é 15 para as 10 já, irmão.
Depois os irmãos pesquisem aí. Semíramis, imagem de Semíramis. Os irmãos vão ver, Semíramis, ela foi retratada nas esculturas com uma criança no colo, que era o filho dela. Embora o filho dela morreu depois que já era grande, já, né, casado e tudo mais, mas eles retrataram ela com um filho no colo e uma coroa na cabeça. Inclusive, Semíramis, ela se denominava como rainha do céu. Agora, irmãos, vamos abrir lá, Jeremias, abra agora aí, Jeremias, capítulo 7, tem em Jeremias capítulo 7, versículo 18. Jeremias é depois de Isaías, irmãos. Jeremias capítulo 7, versículo 18. Olha o que Deus está falando para o profeta, o que as pessoas estavam fazendo. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. E depois lá no capítulo 44 de Jeremias também fala, né? Pois os irmãos quiserem ler, capítulo 44. Aqui fala da rainha dos céus. Quem que era essa rainha dos céus? Era a Semíramis. A Semíramis, embora ela morreu, né? Morreu nessa época de Jeremias, ela já tinha morrido há tantos mil anos. Mas a tradição ficou. A tradição ficou. Eles adoravam Semíramis, aí Semíramis foi para outras regiões, aí ela ganhou outros nomes. Por exemplo, Semíramis na região ali da Mesopotâmia, ela se tornou Astarote, né? Ela ganhou um nome de Astarote. Inclusive os irmãos vão ver na Bíblia. Na região do Egito, Semíramis, a história de Semíramis, né, foi recontada e ela virou quem? Ela virou Íris. E depois na região da Síria ela virou outro nome, Star. Ela virou Star. E por aí vai. E aí, irmãos, todas essas deusas eram chamadas de rainha do céu. Todas essas deusas. E elas todas eram retratadas com um filho no colo. Irmãos, para os irmãos verem, hoje em dia, o diabo ele é tão sujo, porque o diabo sabia que Cristo ia vir, ele sabia a forma com que Deus ia fazer o seu plano dar certo, que ia nascer a Cristo, né, de Maria. Então o que o diabo fez? Ele pegou essas pessoas, né, tomadas pelo adversário, recriaram essas crenças, para quando chegasse a Cristo, as pessoas desacreditassem, né? Por quê? Porque a função do adversário é essa. Ele tentou fazer isso para que todo mundo desacreditasse, né? E pior ainda, o diabo foi tão sujo que ele pegou depois a imagem de Maria e tentou colocar a mesma imagem dessas deusas aí. E aí nós vemos na história, né? Não dá tempo de detalhar tudo, mas na história nós vemos que muitos pegavam a mesma estátua lá, só mudava o nome. Ah, essa é Star. Ah, não, agora não vai ser mais Star, agora vai ser Maria, né? E Maria, dentro do catolicismo, ela virou a rainha dos céus. Ou seja, é a mesma coisa que eles cultuavam lá, aquela deusa pagã. É incrível como que o adversário é sujo. O adversário fez a mesma coisa. E tem muitas pessoas adorando
entre aspas, a rainha dos céus, achando que estão adorando a Deus, mas não estão. Então, aí entra lá em Apocalipse, capítulo 17, que nós vimos, né? Lá em Apocalipse. Que a Babilônia é a mãe das abominações, da prostituição. Então, uma doutrina saudável, irmãos, uma doutrina saudável, ela é aquela doutrina que não tem nenhuma corrupção com outras crenças por aí, né? Ela não pode ter nada do paganismo. Se uma doutrina, ela professa ser cristã, mas ela tem elementos pagãos, nós podemos dizer que essa doutrina ela está prostituída. Ou seja, ela se prostituiu com o paganismo. Ela tem elementos que não são saudáveis, né? Então, quando nós aprendemos isso, as origens, essas origens, a gente vê, é muito claro, irmãos, de entender. É muito claro. E a gente vê hoje, infelizmente, a gente vê aí o cristianismo mergulhado no paganismo. Tanto católico quanto até os evangélicos, irmãos, estão mergulhados em coisas pagãs. Que Deus guarde nós como povo de Deus, para que nós possamos estar livres desses paganismos, irmãos. Livre dessas coisas que só contaminam a crença cristã. E isso é uma cilada do adversário, irmãos. O adversário, ele quer fazer isso. Ele quer pegar a doutrina de Cristo e ele quer encher um monte de coisa. Ele quer sujar, ele quer manchar a doutrina de Cristo. Ele quer colocar muito de coisa pagã para que a doutrina de Cristo perca o brilho. Mas que Deus guarde o seu povo. Glória a Deus. Irmãos, vamos para a aplicação pessoal, né? Vamos aplicar a Bíblia na nossa vida. Né? Como que nós vamos aplicar? Eu separei alguns versículos aqui, irmãos, para a gente aplicar, né, na nossa vivência do dia a dia. Então, vamos lá. Capítulo 11, irmãos. No capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 9, é interessante que quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vê, irmãos, o capítulo 10 fala das gerações. Não são muitas gerações. São poucas gerações ali. Mas os irmãos veem que em poucas gerações o povo já se esqueceu de tudo que Deus fez. Se esqueceu do dilúvio, se esqueceu de como Deus salvou Noé, se esqueceu de como a providência divina foi na vida de Noé. Se esqueceram de tudo. Poucas gerações já se esqueceram. Irmãos, às vezes na nossa vida, a gente se esquece tão rápido do que Deus faz com a gente, mas tão rápido. Às vezes Deus fez uma obra no ano passado e a gente esquece, irmãos. E a gente acaba desviando do que Deus quer para nós, desviando do propósito de Deus para a nossa vida, e se esquece daquilo que uma palavra um ano atrás, uma palavra que 6 meses atrás Deus falou. A gente se esquece, a gente tem uma memória muito curta. Olha, irmãos, a gente tem que pedir a Deus para que Deus guarde a integridade no nosso coração. Para que Deus guarde essas boas memórias das obras que Deus fez, daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus operou de livramento na nossa vida. Tudo isso, irmãos, nos faz ter firmeza na fé. A firmeza na fé, ela é disso. Ela é de tudo que nós vivemos, tudo que nós vivemos no passado, no presente e de que nós vamos viver no futuro. Essa é a firmeza que Deus quer de nós. Então, que Deus nos guarde nessa parte aí também. É interessante, irmãos, no capítulo 11, no versículo 1, nós vemos ali que o povo ele tinha uma língua só, né? E aí, os irmãos reparam que ali, quando eles estavam numa língua só, foi fácil deles fazerem as coisas, né? Foi fácil de eles criarem aquela cidade, deles criarem
aquela torre. Foi fácil, porque eles estavam falando uma língua só. É lógico que eles fizeram, eles levaram para um lado ruim, né, da coisa. Mas nós vamos aplicar isso para o lado bom na nossa vida. Irmãos, às vezes, quando nós falamos uma só língua, não língua de idioma, irmão, mas quando nós falamos de uma só forma, tudo se torna mais fácil. No serviço, na casa, na família, no casamento. Quando nós tentamos entender o outro, quando um tenta entender o outro e nós falamos uma língua só, quando nós temos esse tato de um entender o outro, isso é muito importante, irmãos. Porque as maiores confusões, as maiores brigas, elas acontecem por quê? Acontecem porque, às vezes, o que alguém está tentando dizer para você não é aquilo que você está recebendo, né? Mas às vezes, nós temos que fazer esse esforço, irmão. Fazer esse esforço de tentar entender o outro. Tentar entender o que o outro está querendo dizer. E às vezes as pessoas, elas têm a dificuldade de verbalizar aquilo. E isso até numa criação de filhos. Isso nas nossas relações do dia a dia. Isso é importante, irmãos. É importante nós sabermos entender um ao outro para facilitar a nossa vida. Porque, às vezes, irmãos, se nós tentarmos, um fala agressivo e o outro fala agressivo também, vai dar briga, irmãos. Então, nós temos que tentar entender o outro. Às vezes, muitas vezes na nossa vida, uma frase salva nós. Falar assim, olha, eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi. Mas será que não pode ser dito de outra forma? Então, quando nós paramos para pensar isso, irmãos, nós só crescemos. Quando uma casa fala uma só língua, a casa só cresce. Quando uma empresa ou uma equipe, ela fala só uma língua, só de uma forma, a equipe cresce também. Então, tudo na nossa vida é de um tentar entender o outro, né? E se talvez tiver dificuldade para entender, compreender, né, a forma que um transmite algo, tentar, né, conversar com a pessoa. Às vezes, numa conversa, ela livra de muitos problemas, né, irmãos? No capítulo 11, no versículo 4, irmãos, é interessante que ali vai falar que as pessoas, elas queriam fazer um nome, né? Eles queriam fazer essa cidade, essa torre, e eles queriam fazer um nome para eles. Que é o quê? Eles queriam fazer uma fama, né, para eles. E interessante como que isso Deus ele deixa bem claro para nós na Bíblia. Irmãos, a soberba é um laço. A soberba, e ela muitas vezes ela acontece nas nossas conquistas. Às vezes Deus nos ajuda em algo, Deus nos abençoa em algo e nós conquistamos algo. Conquistamos alguma coisa da parte de Deus, algum sucesso, algum cargo, alguma coisa. Mas, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, essa conquista, ela se torna um nome. Ela se torna algo que nós vamos ficar soberbos. E Deus não quer isso. Tá lá a Torre de Babel. Eles queriam crescer para ficar soberbos, para desmerecer todos, para ter uma fama. Irmãos, na nossa vida, nós temos que vigiar nessa parte. Porque às vezes, uma vitória que Deus dá é uma cilada também do adversário. Se nós não tomarmos cuidado, pode ser uma cilada do adversário. E às vezes, irmãos, uma coisa que eu aprendi como cristão. Às vezes o não do Senhor é mais proveitoso para a nossa fé do que uma vitória que Deus entrega na nossa mão.
Porque às vezes Deus vai dar uma vitória, uma conquista, algo que nós vamos adquirir e não vamos saber lidar com aquilo. E ele, não sabendo lidar com aquilo, se torna uma porta para o adversário. E o adversário leva de arrasto. Então, irmãos, vamos vigiar nessa parte. Todas as conquistas que Deus nos der, todas as vitórias que Deus nos der, não vamos querer crescer com isso. Vamos querer criar nome com isso, fama com isso. Não é isso que Deus quer. Deus, ele quer humildade da nossa parte. E aí, nós vemos também aí como que Deus queria que o povo tivesse um propósito de se espalhar, um propósito de encher a terra, e o povo não ouviu a Deus, né? Então, que nós vamos nos concentrar naquilo que Deus quer para nós. Porque, irmãos, a nossa vontade é uma, mas a de Deus é a outra. E a de Deus é sempre a melhor. E nós aprendemos, como crentes nós aprendemos, né, irmãos? Nós podemos debater, mas o propósito de Deus, ele tem que ser cumprido na nossa vida. Nós, quando nós nos batizamos, irmãos, nós somos servos de Deus. E o servo é aquele que obedece o Senhor. Não é aquele que dá ordem para o Senhor, não. Então, o nosso propósito de vida deve ser aquele que Deus quer para nós. Então, nós finalizamos assim, irmãos. Foi muito produtivo hoje. Graças a Deus, conseguimos aprender aí a respeito. E na semana que vem, irmãos, nós vamos para o capítulo 12. Aí, a semana que vem, nós vamos fazer um capítulo só, tá, irmãos? Que daí nós vamos ter que falar sobre a história de Abraão. E daí, se fizer 2 capítulos, vai ficar muito cansativo, né? Então, a semana que vem, vai ser na sexta-feira, né? Os irmãos se preparem e leiam o capítulo 12 de Gênesis, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Nós vamos agora agradecer a Deus em oração. E nós vamos, então, agradecer a Deus por esse bom conteúdo que o Senhor nos proporcionou hoje, né? Não é merecimento de ninguém, é tudo do Senhor. Então vamos orar a Deus em santa oração, em nome do Senhor Jesus.